uma série de ministrações que o Espírito Santo nos deu, que é exatamente a obra e o mover do Espírito Santo em homens do Antigo Testamento. Ou, eu não gosto de falar Velho Testamento, que dá a ideia de algo usado, de algo fora de moda. Então, nós já falamos na primeira semana sobre Noé, e o mais importante que precisa ficar gravado no teu coração, irmãos, eu quero que você entenda que nós estamos montando um quadro, nós estamos te dando um passo a passo para você se relacionar com o Espírito Santo. Amém? Então, na primeira semana, nós procuramos mostrar para você como identificar a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela vai ser a coisa mais importante na sua caminhada. Amém? Ela vai ser a coisa mais importante. Você precisa identificar claramente o que é a voz de Deus. Então, Noé, ele construiu uma arca, ele levou os animais lá para dentro, ele creu que haveria um dilúvio, e Deus nunca apareceu para Noé. Não tem nenhum relato do anjo do Senhor, ou de Noé ter tido um sonho, uma visão, não. Deus falou com Noé no interior, porque Noé tinha comunhão com Deus, a palavra diz isso. Como que nós ouvimos a voz de Deus? 3 formas: através do testemunho interior, um impulso, que eu costumo chamar de uma facada. Eu estava brincando com o Davi, nós dois estávamos falando assim, tomou uma facada aí agora. Sexta, eu e a Rê, nós estávamos ouvindo a pregação, nós tivemos a mesma impressão, no mesmo momento, Parece que a gente tomou uma facada. O que é isso? Isso é a voz de Deus, te dá aquele impulso, Uma outra forma é a consciência, ou o que eu costumo chamar de espinho. É quando você sabe que está fazendo alguma coisa errada, ou quando você sabe que está fazendo uma coisa certa. Você tem aquela convicção, parece que algo está plantado dentro de você. Quem já foi espetado por um espinho aqui sabe o que eu estou falando. Maria Antônia estava me contando ontem, pastor? O cabelo parece um espinho. Enquanto eu não tiro, ele fica ali incomodando, não é assim? Essa é a voz de Deus no nosso interior ou na nossa consciência. E a terceira forma de Deus falar através da voz audível, parece uma espada. A palavra de Deus diz que a palavra dele é como uma espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito. Essa voz audível, ela é... Pode se sentar, pastora Flávia. Só você, amor. Não, só você. A voz de Deus, irmãos, é uma experiência que muitos buscam, mas ela é muito, muito rara. Eu vou dizer para você que em toda a minha caminhada, eu posso contar nos dedos da mão do Lula quantas vezes eu ouvi a voz audível do Espírito Santo. Pouquíssimas vezes. Porque Deus prefere esse relacionamento mais íntimo no seu interior. Como eu sei que a voz de Deus, pastor Léo, normalmente ela concorda com a palavra. Aliás, eu vou refazer a minha fala. Ela sempre concorda com a palavra de Deus. Então, se alguém disser para você, eu ouvi a voz de Deus, mas aquilo vai contra a palavra de Deus, sai fora, irmãos. Se eu aqui falar, porque infelizmente, por falta de conhecimento, não estão sendo destruídos. Se eu falar alguma coisa aqui que você sabe que é fora da palavra de Deus, não faça. Principalmente, me chame a atenção, fala, pastor Léo, você está fora da palavra de Deus. Porque você falou isso e está escrito em tal e tal lugar, você está fora. A voz de Deus, ela gera resultados. Irmão, se você fizer alguma coisa e der errado, se você fizer alguma coisa e der errado, não foi Deus que falou. E a voz de Deus normalmente é dentro do ambiente da oração. Normalmente, não estou dizendo sempre, estou dizendo que normal, é mais fácil você ouvir a voz de Deus no ambiente da oração do que você ouvir a voz de Deus num restaurante cheio de gente. Deus pode falar ali? Pode, mas normalmente é no ambiente da oração. Segundo personagem que nós falamos foi Abraão. E Abraão nos fala que para nós mantermos isso que Noé tinha, nós precisamos de 3 regras básicas. A comunhão com o Espírito Santo exige 3 coisas. Primeiro, você precisa se renovar constantemente. Como? Através da oração e da palavra. Nós precisamos orar e meditar na palavra, ler a palavra, ter acesso à palavra de Deus diariamente. Deus, ele vinha encontrar com Adão e com Eva, aliás, com Adão no jardim
todos os dias, e com Eva também, porque a prática foi descrita com Adão, mas obviamente isso acontecia com Eva também. Deus vinha diariamente se encontrar com eles. Deus quer se encontrar conosco diariamente. 2 Coríntios 4,16 fala isso. O nosso homem interior se renova dia em dia. Então, para você manter a chama do Espírito Santo acesa todo dia, é muito impressionante como quando a pessoa começa, quando ela começa a perder esse contato com o Espírito Santo, é o que eu até falei no curso hoje de manhã para ser transformado. Você que precisa vir uma transformação, nós temos um curso todo domingo de manhã às 9 da manhã, de 9 às 10, que vai te ensinar a ser transformado. Amém? Fechando parênteses, tem um curso maravilhoso também, toda quinta-feira às 2 da tarde ou às 8h30 da noite, que a pastora Flávia tem dado. São cursos que têm edificado grandemente. Então, procure fazer parte desses 2 cursos, porque tem sido bênção. Fecha esse parêntese. Se renovar todos os dias é parte fundamental. Eu estava falando do curso de manhã. A gangorra. Vocês lembram da gangorra que a gente brincava quando era criança? Eu, como era muito pobre, a nossa gangorra era o seguinte: era um toco, ou às vezes até lembrei, aquela lata que usava para carregar cimento, né? A gente colocava uma tábua em cima e um ficava do lado e outro do outro. Vocês lembram disso? E aí um descia e o outro subia. Vocês lembram ou não? Bom. Zanga burrinho. Zanga burrinho? Lá na minha casa não era desse nome, não. Na minha casa a gente chamava de gangorra. Mas tá bom, pode ser zanga burrinho também. Gangorra é aquela que você faz na árvore e vai pra lá e pra cá. Você tá equivocado, hein? A polêmica. Então, queridos, o zanga burrinho, para não brigar com ninguém, enquanto um estava embaixo, o outro estava em cima, não é? Por que muita gente um dia está embaixo, um dia está em cima, um dia está embaixo, um dia está em cima? Mas essa gangorra, não é? É por quê? Porque ele não se renova todos os dias. Se você se renovar todos os dias você vai estar no alto. E a sua alma vai estar lá embaixo. Amém? Segunda coisa é que Abraão andava no Espírito. Escolha deixar o fruto do Espírito fluir. Você que escolhe. Deus não vai escolher por você. Preste atenção. Tudo que Deus podia fazer por você, Ele já fez. Morreu na cruz. Mandou o Espírito dele para morar dentro de você. Te encheu de dons. Produz o fruto do Espírito dentro de você. Você precisa andar nessa verdade. Praticar essa verdade. Quanto mais você praticar isso, mais você vai viver isso. Amém. Mais você praticar, mais você vai viver. E Abraão era guiado pelo Espírito de Deus, a ponto de o Espírito de Deus falar com ele: pega o teu filho e queime com o sacrifício. Ele não titubeou, ele pegou o filho e foi, porque ele sabia que a oportunidade que Deus ia provar um pouco mais dele. Semana passada falamos sobre Isaac, e o que mais chamou a impressão, e aí nós começamos a avançar um pouco mais no aprendizado do Espírito Santo, é a pergunta: o que Isaac fez que impressionou Abimeleque? A palavra de Deus fala de um rei, de um faraó, de um líder, de um povo dos filisteus, que ele se impressionou com Isaac. Mas a pergunta é: o que um homem rico pode se impressionar? O que uma pessoa que tem acesso a tudo pode se impressionar? O que levou Abimeleque a se impressionar com Isaac foi que Isaac, ele manifestava o fruto do Espírito Santo. Aleluia. E aí nós lemos Gálatas 5:22, que fala que o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, produz. Ele é o produtor. Ele é o produtor de 9 características, que é o amor, a alegria, paz, paciência. E nós vamos falar muito disso hoje, não vou me ater aqui. E nós chegamos à conclusão que, e essa é uma palavra que Deus me deu semana passada. Deus me falou: você está disposto a de hoje até o último dia da tua vida não errar mais nenhuma vez? Eu falei: Senhor, isso é impossível. Ele falou: não é impossível, porque eu sou o Deus que nunca errou. Eu sou o Deus que conhece todas as coisas, e a minha inteligência está dentro de você. Se você me ouvir, você não vai errar nunca mais, de hoje até o último dia da tua vida. Eu não estou falando de luta, note. Passar por luta, todos nós vamos passar. Estou falando de erros.
Isaac não errou porque ele sabia ouvir a voz de Deus. E hoje nós vamos falar sobre esse personagem que é Israel, que deu nome, que deu origem ao Estado de Israel, que deu origem a este país. O nome dele no início não era Israel, era Jacó. Jacó, como eu até coloquei ali, representava enganador. Eu vou explicar bem a história desse homem, mas ele enganou o pai, ele enganou a mãe, ele enganou o irmão, ele enganou o sogro, ele enganou as esposas, ele foi enganado. A vida dele era marcada por isso, porque o nome dele era enganador. Até que ele tem um encontro com o Senhor, e nesse encontro Deus muda o nome dele. Jacó, que é enganador, para Israel, que é príncipe de Deus, e a partir daí o nome dele passa a ser Israel. Vamos ler Gênesis capítulo 28. Se você não abriu, acompanhe a leitura comigo aí a partir do versículo de número 10. Amém? Todos abriram? Vamos acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Arã. Irmão, se você quiser acompanhar por aqui, por causa da minha tradução, vai te ajudar melhor, tá? De tardinha ele chegou a um lugar, só para você saber, essa tradução que eu uso é NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Irmãos, ele pegou uma pedra como travesseiro. Jesus é chamado de a pedra angular. Eu quero já começar a te mostrar o que é essa história. Então Jacó sonhou. A experiência de Jacó com Deus foi um sonho. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô. Quem estava do lado dele? O próprio Deus. Eu sou o Senhor Deus, o Deus do seu avô Abraão, o Deus de Isaac, seu pai. Darei a você e seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste, e por meio de vocês, dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares onde você for, e farei com que você volte para essa terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo que prometi. Irmão, deixa eu dar uma parada rápida aqui. Eu estarei com você e protegerei todos os lugares onde você for. Hoje de manhã eu me deparei com uma publicação no Instagram falando sobre um banho de sal. Falando: tome um banho de sal para você se proteger. Irmãos, o homem precisa sentir que ele está protegido, mas a palavra de Deus diz que nós temos que crer que estamos protegidos. Por isso que a pessoa beija um santo, por isso que a pessoa carrega uma medalhinha, por isso que a pessoa faz uma oração para um anjo, porque ela quer se sentir protegida. Mas você não precisa se sentir protegido, você crê que você está protegido. Amém. Amém ou não? Amém. Versículo de número 16. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato o Senhor está neste lugar e eu não sabia disso. Aí ele ficou com medo e disse: esse lugar dá medo na gente, aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro, pôs de pé como um pilar, depois derramou azeite em cima para dedicá-lo a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo, me guardares nessa viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar a salvo para a casa de meu pai, então tu, Senhor, será o meu Deus. Essa pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Lembra que nós lemos na palavra da oferta, que Moisés falou: olha, um dia da tua vida você vai dedicar ao Senhor, então uma parte de tudo que é nosso nós devemos ao Senhor. Na verdade nós devemos tudo, Ele nos dá o direito de ficar com 90%. Mas enfim, que história é essa, irmãos? Deixa eu já começar a avançar um pouquinho na pregação. Jacó, ele nasce como o segundo filho de Isaac. Isaac tem 2 filhos que são gêmeos, Esaú e Jacó. A palavra de Deus diz que o primeiro a nascer, o primogênito, foi Esaú, o segundo Jacó. E a palavra diz que Jacó veio agarrado ao calcanhar de Esaú. Ele veio agarrado ao calcanhar de Esaú. Por isso
ele é chamado de usurpador, porque já no nascimento ele tentou enganar o irmão, puxar o irmão para ele nascer primeiro, porque o primogênito ele tinha direito a bênçãos que os segundos, terceiros e quarto filhos não teriam. A partir de então, Jacó começa uma empreitada em toda a sua vida para pegar a primogenitura que era do irmão. E ele faz como muitos de nós, caçadores, contumazes da bênção de Deus. E ele começa a fazer de tudo. E esse é o grande problema, quando a bênção de Deus passa a ser maior que o próprio Deus na tua vida. E Jacó engana o irmão, engana o pai, e Jacó faz de tudo até que ele chega ao ponto de ser expulso de casa, porque o próprio irmão falou: eu vou matar você, Jacó. E aí Jacó, na sua fugida do irmão, ele... Posso melhorar esse som meu aqui, que eu não estou mostrando, ele está bem metade. Deixa eu ver essa caixa aqui. Glória a Deus, amém. Então, irmãos, Jacó, ele começa a melhorar um pouco o som para vocês aí. Glória a Deus. Jacó, então, ele chega nesse ponto, ele está fugindo do irmão Esaú, e ele então dorme nesse lugar, põe a pedra como travesseiro, e Deus dá uma visão para ele, dizendo: Jacó, tudo que você procurou, eu tinha para te dar. Para de procurar o que eu posso te dar, e procure um relacionamento comigo. Irmãos, isso me tocou muito alguns dias atrás, porque Deus ele tem me dado algumas experiências com perguntas. Esses dias eu estava orando e falei: Senhor, eu preciso dos dons, eu quero os dons espirituais, dons de revelação, dons, palavra de conhecimento, dons de curar, eu quero. Deus falou assim: para quê? E aí a minha resposta pré-fabricada foi: para usar na tua igreja. Deus falou assim: mentira, você está querendo os dons para você ficar melhor do que os outros. Isso não é motivação sempre. Esses dias eu estava indo para o meu momento de oração e eu falei: Senhor, eu quero entrar agora na tua presença. Ele falou assim: para quê? Eu falei: porque eu quero mais do Senhor. Ele falou assim: eu quero que você tenha um momento comigo, porque você me ama. Vá ler o livro de Cantares. O livro de Cantares fala de uma mulher que era apaixonada pelo noivo, uma mulher que desejava o noivo, uma mulher que fazia de tudo pelo noivo. É isso que eu quero que você faça, quero que você deseje estar comigo. Irmãos, Jacó precisava entender que ele precisava desejar Deus, que precisava desejar o Espírito Santo. Aleluia. E esse é o nosso problema, nossa experiência é apenas com a casa de Deus, não com o próprio Deus. E aí Jacó então tem essa experiência, e aí Jacó continua a caminhada dele. Preste atenção, Jacó teve uma experiência profunda com Deus, mas ele continua a mesma pessoa. Você conhece alguém que teve uma experiência com Deus e continua a mesma pessoa? Não precisa dizer glória a Deus, porque normalmente acontece com cada um de nós.